Iniciamos mais um programa Papo Aberto e obrigado por você estar ligado na sua TV Canção Nova. Meu entrevistado desse bloco, ele é palestrante, coach, escritor e está lançando o livro Você é o que você entrega. Seja muito bem-vindo, Alberto Reutemann. Que prazer ter você aqui comigo. Prazer é todo meu, Márcio, amigos da Canção Nova. É um prazer estar aqui. Alberto, você estava falando comigo aqui antes da gente começar o nosso bate-papo oficialmente, que uma atitude mental ela é importantíssima para a gente alcançar a nossa meta, né? Para você obter aquilo que você deseja. Então, é realmente necessário uma atitude mental coerente com aquilo que a gente quer? Totalmente, Márcio. É fundamental. As pessoas passam todos os dias por reveses, altos e baixos. A grande questão é como é que nós lidamos com esses reveses. Há pessoas que se sentem vítima e acabam incorporando e fazendo com que esse sentimento derrotista tome conta e faça com que isso vire um verdadeiro combustível, puxando essa pessoa para baixo. E o otimismo, a possibilidade, por sua vez, também elevam as pessoas e empurram na conquista dos seus objetivos. Agora, essa atitude de desânimo, de derrotismo, é algo que não traz nada de novidade, né? Acho que todo mundo lida com isso aí no cotidiano. Algumas pessoas, elas reagem de maneira positiva, não quer dizer que elas também não sejam tentadas não é, a assumir essa postura, mas reagem de uma maneira positiva. E quando a gente traz isso para o universo empresarial, uma coisa que é muito legal é a questão da surpresa ao cliente, né? Você surpreender o seu cliente, que não é com esse tipo de atitude derrotista, não é? Como surpreender um cliente em cada contato, de maneira concreta, prática? Surpreender o cliente em cada contato é uma questão de preparo. A maior parte das pessoas que lidam com clientes no dia a dia precisam, em primeiro lugar, entender aquilo que o cliente quer. Se você tem uma orientação àquilo que o cliente quer, isso tem uma mística muito grande de mercado. Muitas vezes quem é vendedor quer vender e o comprador também muitas vezes precisa comprar. Esse vendedor muitas vezes tem o foco no cliente. E quando isso acontece, o foco no cliente, a relação comercial tende a não acontecer da forma clara, forma legal como deveria acontecer. O vendedor ele deveria ter o foco no foco do cliente. Explico, ao invés de olhar para o cliente, o vendedor deveria olhar para onde o cliente está olhando. O que eu quero dizer com isso? Se você, vendedor, interpreta aquilo que o cliente deseja e começa a trabalhar para ajudá-lo a conquistar isso, existe aí uma sintonia muito forte. E dessa forma, entendendo o que o cliente quer, a conversa se desenrola mais facilmente. E ao invés de estar do lado de fora da mesa ou do outro lado, do lado oposto, tanto o comprador quanto o vendedor estão do mesmo lado. Isso facilita, inclusive, na negociação para um tratamento de objeção mais fácil e a concretização de um bom negócio. E mais justo também, não é? O preço até fica mais fácil. De verdade se torna parceiro, né? E é isso que falta hoje em dia. A maior parte das pessoas acaba tentando empurrar os produtos. O famoso GA, ou goela abaixo. Né? Vende o produto porque precisa bater meta, mas não entende que do outro lado da mesa tem alguém que também gostaria de comprar, mas não nas condições que o vendedor quer vender. A gente está num momento assim muito crítico da economia do nosso país, né, Alberto? Então você vê que tem muita gente sofrendo, o desemprego está grande, não é? Eu sei que já se fala disso, mas não se fala disso como é verdadeiramente a realidade. Não se quer alarmar a população, mas a população já está alarmada. Não é? Quando você não consegue emprego, você já se alarma, não é? E somando a isso, algumas pessoas já passaram dos 40 anos. Então tem muita gente dizendo assim, olha, eu passei dos 40 anos de idade agora, como é que eu vou arrumar um emprego? Já estava difícil antes. Com essa crise, então, tem jeito? Tem bastante jeito. Os profissionais de 40 anos, de fato, eles têm um diferencial. Assim como todos os profissionais têm os seus prós e contras. Os contras, obviamente, estão atrelados ao fato de um profissional que tem uma certa idade, tem aí um histórico que pode favorecer ou prejudicá-lo. No caso da questão favorável, é o fato de que é um profissional experiente e que poderia colocar à disposição dessa nova empresa a sua experiência para fazer com que a empresa chegasse a um novo patamar de resultados.
Então, a minha recomendação para quem está desempregado e tem mais de 40 anos é que tenha um direcionamento muito forte para mostrar para a empresa que o está recrutando do que ele pode fazer para contribuir com a empresa. Quais foram os projetos que ele apresentou ou liderou, qual foi a experiência que ele desenvolveu ao longo desses X anos de casa em outras empresas, qual é a rede social, ou pelo menos o networking que a gente diz, que ele tem, ele poderia colocar a favor da companhia. E aí passa também por uma grande mudança do currículo. O currículo deixa de ser uma carta do histórico do funcionário e passa a ser um verdadeiro acordo de intenções. Se você me contrata, Márcio, o que eu vou trazer para proporcionar para a sua empresa? E não simplesmente aquilo que eu fiz. Hoje, mais do que nunca, o histórico dos profissionais está no passado. E sim aquilo que ele pode proporcionar à empresa, que é o que vem atraindo e brilhando os olhos de uma empresa que pretende recrutar alguém. E para a empresa mensurar isso, com certeza é importante para ela um feedback, não é? Eu queria que você dissesse um pouquinho mais a esse respeito, porque pega o cliente e pega o empresário, não é? Você falava aqui para a gente da importância de você se colocar ao lado do seu cliente para olhar com ele a mesma meta que ele vislumbra. Em vez de você tê-lo como seu objetivo, você assume como seu objetivo o objetivo dele, não é? O resultado precisa ser mensurado através de um feedback. Como é que isso pode ser aproveitado? O feedback é uma ferramenta absolutamente fundamental. A gente ainda vê, e fica muito triste com isso, que muitas empresas não escutam os clientes, não conversam com os clientes e sequer escutam seus próprios funcionários. Geralmente nos cursos a gente fala bastante isso. Os líderes da organização deveriam não só dar feedbacks aos seus funcionários, mas também deveriam ter a hombridade de pedir feedback para eles. O que eu quero dizer com isso? Um líder chegar para um funcionário e perguntar: João, você, meu funcionário, como é que você me vê como teu chefe? E provavelmente o João, o funcionário, vai dizer: eu acho que você é incrível, chefe. Mas o chefe deveria instigá-lo a falar: ok, mas me diga 3 coisas que você acha que eu deveria melhorar como gestor, porque isso vai me ajudar a me desenvolver aqui. E se há essa transparência, e se há essa comunicação, tanto o chefe quanto o funcionário crescem. Essa mesma transparência deveria acontecer com vendedor e cliente, com funcionários, e inclusive com qualquer outro tipo de relação que exista na sociedade. Nós precisamos nos falar mais. O latino, inclusive o brasileiro que entra nisso, tem a cultura de evitar o conflito. E é muitas vezes no conflito que nós ouvimos aquilo que nós precisamos. Se não vira um mar de rosas, nós nos enganamos e tudo está bem quando, na verdade, as coisas poderiam ser muito melhor. Agora, Alberto, isso parece uma coisa tão óbvia, né? Por que as pessoas não pedem o feedback? Na sua opinião, por que você acha? Eu acho que as pessoas ainda têm muito medo de ouvir a verdade. E muitas vezes essa verdade acaba muito mais sendo inteligível como algo que puxa para baixo do que empurra para cima. Nós precisamos o tempo inteiro evoluir. E a melhor forma de evoluir é ouvir o outro. Só que eu só vou ouvir o outro se eu pedir. Me diga o que você acha do meu trabalho, como você acha. E muitas vezes nós nos contentamos com a mediocridade. Simplesmente falar: você fez um bom trabalho, já é suficiente para a gente entrar numa zona de conforto. Quando a gente deveria não se contentar com isso e falar: ok, o que eu poderia fazer de melhor? E isso é um combustível para te empurrar sempre para um trabalho melhor. Pois é um jeito de você ir se tornando diferente, porque você vai melhorando. Eu queria que você desse para a gente mais algumas pistas de como eu posso mostrar que eu sou diferente dos meus colegas líderes, dos meus gestores. Um jeito você já falou: aproveitar o feedback em seu favor. O que mais que pode ser feito? Existe uma dica bem importante, que é o fato de você conhecer as ambições do seu par. Conhecer, se você trabalha numa empresa e tem ao lado alguns funcionários, alguns colegas, seria fundamental que você conhecesse aonde o seu colega quer chegar, aonde o seu chefe quer chegar. E você também fazer com que os outros conheçam a sua ambição. Porque quando as pessoas conhecem aonde as pessoas querem chegar, fica mais fácil de criar alianças estratégicas. Você passa a ajudar o Márcio a alcançar o objetivo dele. Márcio passa a me ajudar a alcançar meu objetivo. E aí você também tem uma construção de uma equipe de alta performance. Todos estão trabalhando para o mesmo objetivo. Por que um time de futebol, todos atacam e vão para frente e a maior parte deles também defende e volta? Porque se alguém leva o gol ou marca gol, o resultado é do time inteiro.
Então, uma das primeiras dicas seria fazer com que as pessoas conhecessem os objetivos. Em segundo lugar, é muito importante se autodesenvolver o tempo inteiro. As empresas vêm passando por um processo de crise e os RHs das companhias estão cada vez mais enxugando as suas verbas de treinamento. Isso não pode ser um limitador para você se autodesenvolver. Na internet existem milhões de cursos, gratuitos inclusive, de inglês, de espanhol, de softwares, de hardwares, que você poderia gastar um tempo, ouvir uma palestra, entrar e realizar um curso, e isso faz parte do teu autodesenvolvimento. Então essas duas grandes dicas prevalecem. Conheça as ambições dos teus colegas e ao mesmo tempo invista no seu autodesenvolvimento. É muito legal quando você entra numa empresa, ou quando você entra numa loja, ou quando você vai consumir qualquer tipo de produto e você é bem atendido, é muito gratificante. Às vezes, se você não encontra o produto que você quer ali, você sai até com um certo pesar, porque você gostaria de responder aquele bom tratamento com um tipo de colaboração que seria uma aquisição, não é? Ou muitas vezes você até está em dúvida, mas pelo bom tratamento, pelo bom relacionamento, não é? Você acaba comprando. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você entra em alguns espaços, lojas, empresas, não é? Serviços prestados, que você olha e pensa assim, meu Deus, será que o Brasil está mesmo em crise? Porque essa empresa deve estar nadando em dinheiro para desperdiçar cliente desse jeito. Porque eu cheguei, eu não fui atendido, ninguém quis saber o que eu precisava. Quando fui atendido com mau humor, fui deixado de lado, não é? Não fui satisfeito nas minhas necessidades e você sai dali com uma péssima impressão. Então, o assunto de manter um bom relacionamento com o cliente está sempre em voga. Mas ele, na prática, muitas vezes não se sustenta. Você está vendo que muita gente, às vezes, não sei se não abre os olhos para a necessidade de manter esse bom relacionamento, mas é uma coisa muito importante, não é? O que é possível ser feito para se manter um bom relacionamento com o cliente? Algumas premissas são cruciais. A primeira delas é respeitar os limites das outras partes. Se eu estou numa loja, se eu estou atendendo muitas vezes no meu call center e conversando com o cliente, em primeiro lugar, eu preciso respeitar a vontade ou a necessidade do outro praticando uma escuta ativa. Eu preciso fazer as perguntas corretas, eu preciso dar atenção, direcionar o entendimento para o real problema do cliente. Para qualquer tipo de relação, eu preciso me fazer ouvir. Isso é uma dificuldade hoje que nós temos, Márcio, porque, infelizmente, os celulares, os tablets, às vezes eu estou jantando num restaurante e vejo, às vezes, casais que estão juntos, só os dois, e cada um deles no seu mundinho, no celular. E quando um fala, o outro não presta atenção. Então, é muito triste isso que, infelizmente, hoje, as redes sociais acabam aproximando pessoas que estão longe e distanciando pessoas que estão perto. Então, um dos quesitos importantíssimos de um processo de atendimento é ouvir o outro. Em segundo lugar, se colocar no lugar do outro. Entender que por trás dessa necessidade existe uma angústia, existe um desejo, existe um sonho. E em terceiro lugar, demonstrar esforço para conseguir atender essa demanda, mesmo que não seja possível. Eu dou um exemplo de um restaurante que eu fui recentemente e pedi um determinado sanduíche. Eu falei, bom, eu posso tirar o picles desse sanduíche? E o garçom falou, não posso tirar. É a regra da casa, o sanduíche é dessa forma. Vai ter que comer o picles. Tem que comer o picles. Eu falei, bom, eu não gosto de picles. Ele falou assim, mas a casa não permite que eu faça isso. Ou seja, mesmo que exista uma regra, mesmo que exista uma orientação ao processo e não uma orientação ao cliente, demonstre um certo esforço. Vá até a cozinha, converse com o garçom, converse com o cozinheiro, volte e fale, olha, infelizmente, eu fiz de tudo, mas não podemos tirar o tal picles. Me dê a sensação que houve um esforço. Isso é a premissa de qualquer relação, de qualquer atendimento. A demonstração ao respeito e a tentativa máxima de atender o cliente. Entrei numa loja há um tempo atrás e tinha uma única camisa que estava numa promoção, uma camisa linda, né? E que era o meu tamanho, só que ela estava no manequim. Eu cheguei, eu perguntei se eu podia experimentar. Não, nós não podemos mexer na nossa vitrine. Eu falei, mas é a única que tem. Não, mas nós não podemos mexer. Eu falei, mas o que eu faço? Não, se eu passar aqui depois de amanhã, a gente já vai estar trocando a vitrine e aí a gente pode tirar aquela lá e dar para você. Eu voltei 2 dias depois. Cheguei lá, eu falei, então, passei aqui 2 dias atrás, fui muito bem atendido por um rapaz,
Ele, é mesmo? O senhor veio? Não, nós vamos tirar. E a hora que ele ia tirar a camisa do manequim, ele foi chamado no microfone. Então, para que eu não ficasse à toa, ele buscou uma pessoa e disse: retire a camisa do manequim para este senhor, porque é a única que tem e ele já veio aqui uma outra vez para buscar essa camisa. Enquanto ele foi atender, olha a diferença de postura. O rapaz que que tinha sido deixado tomando conta de mim por ele, disse assim: mas o senhor tem certeza que aquele é o seu número? Eu falei: sim, eu tenho. O senhor deveria experimentar um número diferente, ou menor ou maior, para o senhor ter certeza. Eu falei: olha, eu tenho certeza do meu número, mas eu posso experimentar se isso te deixa satisfeito. Entrei numa fila do provador, fui lá, experimentei, voltei e disse: realmente é aquele meu número. Ele disse: sinto muito, mas aquele número está no manequim. Eu não poderei retirar do manequim para... Nossa, você deve imaginar como eu me senti naquela hora. Eu fui até o gerente e disse, contei a situação. Aí ele disse: não, o senhor fique tranquilo. Foi lá, tirou, me entregou. Esse problema está resolvido. Eu procurei o funcionário e disse: meu amigo, você não teve o trabalho de procurar o gerente e perguntar se podia. Falei: você gosta de trabalhar aqui? Você quer continuar aqui? Porque essa sua atitude não é digna de um vendedor, de um bom vendedor, não é. Então você, é realmente o que você disse, não é tanto tirar ou não tirar uma camisa, mas não encontrar esforço da parte da pessoa em atender as necessidades do cliente. A gente fala bastante nos treinamentos que as pessoas, para crescerem nas empresas, elas têm que ter uma atitude do cargo acima. Então, a gente faz a brincadeira: se você é garçom, você tem que ter atitude de maître. Se você é maître, você tem que ter atitude do proprietário da loja. Todas as vezes que você é garçom e tem atitude de garçom, você vai ser garçom pro resto da vida. Se você tem a ambição de crescer na empresa, obviamente você tem que ir lá e tirar a roupa do manequim e entregar para o cliente e falar assim: isso é o que eu faria se eu fosse o gerente da loja. Claro que existem suas limitações, né? A gente não está falando aí para se quebrarem regras, né? E passar por cima de algumas normas. Mas mesmo assim, criar caminhos, né? Criar caminhos, ir atrás de algumas alternativas, porque muitas vezes os vendedores se esquecem que eles também são clientes. Quando a gente chega em casa, pega o telefone e liga para a TV a cabo para reclamar e fala: mas por que o meu sinal não tá pegando? Por que a minha telefonia não está dando certo? E muitas vezes a gente é mal atendido. E no dia seguinte a gente também atende mal. Então, se alguém não quebra esse ciclo vicioso e o transforma num virtuoso, a coisa não evolui. Muito legal o exemplo que você deu de você ter uma postura sempre acima, não é? Então você vai evoluindo dentro da empresa porque você se coloca no lugar de quem você está atendendo e se coloca no lugar de quem é o teu responsável, o teu chefe ou o dono da empresa. E vai crescendo que chega uma hora que você precisa entender que talvez esteja na hora de você montar o seu próprio negócio. Como é que você pode fazer o discernimento e descobrir se de repente está na hora de você, zarpar para abrir o seu próprio negócio? Existem uma convergência de sentimentos que apontam que está na hora de você montar o seu próprio negócio. Em primeiro lugar, para se montar um próprio negócio, é necessário gostar muito de resolver problema. Ter o próprio negócio é ter que gostar muito de resolver problemas. Porque os problemas acontecem numa velocidade grande. Então, a primeira reação que você precisa ter é: eu estou preparado para lidar com situações difíceis, pessoas difíceis, clientes difíceis o tempo inteiro? Porque é muito fácil lidar com aspectos simples. O segundo, fundamental fazer um excelente plano de negócios, onde você projeta pelo menos para os primeiros 6 meses, 1 ano até 2 anos, as suas entradas e saídas. E principalmente se você tem recursos guardados para situações críticas do momento onde você perceber que as coisas não andam tão bem. Terceiro, você tem uma rede de relacionamentos, o que a gente chama de networking, para fazer girar o teu negócio? Você tem um estudo aprofundado de futuros clientes ou simplesmente só porque você gosta de comer pizza, você acha que pode montar uma pizzaria? Você tem entendimento do negócio, você tem profundidade em oferecer também para o negócio ou para o mercado alguma coisa diferente? São fatores cruciais que mostram, inclusive, que se você está apto a ser um proprietário de algo ou simplesmente se você vai ser um funcionário para o resto da vida. Se você tiver a maior parte dessas perguntas respondidas com um sim, vá adiante. Procure alguns órgãos, inclusive governamentais, que podem te dar embasamento para montar o negócio e também procure bons parceiros, porque em momentos de crise é um bom momento, inclusive, para se pensar em abrir um negócio. Mas você precisa ter o mínimo embasamento financeiro,
de conhecimento e também mercadológico para conseguir se sustentar no mercado. Senão, além de desempregado, você também vai ser falido. Dicas importantes para quem quer montar o seu próprio negócio, né? Mas talvez você diga, olha, eu estou longe ainda de montar o meu próprio negócio, mas você quer melhorar, né? O que eu devo buscar para o meu autodesenvolvimento, Alberto? Na sua opinião, na proposta que você traz dentro do seu livro? Existe uma recomendação forte de que você leia bastante. E é fundamental que você esteja antenado com os grandes movimentos de mercado, movimentos políticos, movimentos econômicos, até para saber se, de fato, o ramo de atividade que você está entrando, ele é sustentável na atual conjuntura, no atual momento que a gente está vivendo. Então é fundamental que você leia aspectos, inclusive, que você não conhece muito bem. Eu recomendo muito que se leia jornal. É muito interessante que você leia a segunda capa do jornal, a contracapa do jornal, é onde existe uma seção chamada editorial. O editorial é a opinião do jornal. Então, se você não tem opinião própria, leia a opinião, comece a ler da opinião do jornal, porque aí você já entende a opinião de alguém e vai poder formar a sua própria opinião. Em segundo, a internet te oferece hoje diversos cursos gratuitos, gaste um tempo para o seu desenvolvimento. Se você tiver condições de viajar, viaje para lugares onde você nunca foi, junte um pouco mais de dinheiro e viva a experiência de ir para um outro país, uma outra língua. Se permita se perder por essa cidade e descobrir os caminhos. O ser humano, Márcio, ele se permite desenvolver muito rapidamente. Então se desafie, se questione, leia, vá ao cinema, viaje, conheça novas pessoas, acesse sites que antes você não acessava, ou seja, seja um ávido buscador de alternativas para se desenvolver. Isso para qualquer pessoa, mas quando você tem um cargo de chefia, eu acho que mais ainda, não é? Qual é o modelo que você enxerga como ideal, Alberto, de um chefe, não é? De um líder, alguém que está naquele momento, naquela situação responsável por você? Como é que você traça esse perfil, desse cara ideal? Eu gosto de falar da responsabilidade do chefe, contando uma rápida história de um garoto que não tinha a mãe e o pai saía muito cedo para trabalhar e ele saía cedo enquanto o filho estava dormindo e quando o pai voltava para casa, o filho já estava dormindo. Dessa forma, o pai, mesmo sem ter a mãe, não via basicamente o filho não via o pai ao longo do dia inteiro. Mas era um garoto que tirava notas altíssimas na escola, extremamente educado, disciplinado, e um dia a diretora resolveu chamar o pai. O pai foi até o colégio e falou assim, pai, seu filho mal vê o senhor, e eu sei que a mãe faleceu. Como é que o senhor consegue dar uma educação tão forte para o seu filho, para ele ser tão disciplinado, tirar notas altas? E o pai disse, todas as noites quando eu chego em casa e o meu filho está dormindo, eu vou e pego um lençol que está do lado dele e deixo um nó. Assim, quando meu filho acorda, ele sabe que eu passei por lá. Isso dá muita segurança para ele. Então, respondendo à pergunta, Márcio, os nossos funcionários querem isso dos líderes, a sensação de que os líderes estão perto e que se importam com ele. Se você é gestor e está nos vendo, tem a sensação, ou pelo menos gera a sensação para o seu funcionário, que você está perto e se importa com ele, é a melhor dica que eu posso dar para um líder ser respeitado e ser bastante inspirador, que é o que a gente tem muita falta hoje na sociedade, infelizmente. É importante para um chefe ser visionário, sempre? É fundamental que ele seja visionário, que ele instigue, inclusive, seus funcionários a pensarem fora da caixa. Eu tenho um amigo que diz, a gente fala muito em pensar fora da caixa, em criar fora da caixa, então eu proponho para todos os nossos amigos que estão nos assistindo, jogue fora a caixa. Né? Então não vamos pensar fora da caixa e voltar para dentro da caixa, vamos jogar logo a caixa fora, e muitos líderes ainda insistem em tratar os seus funcionários da mesma forma que os seus líderes anteriores os tratavam. E aí a gente acaba entrando... repetindo o modelo. Ficam repetindo o modelo. Inovem, se desenvolvam e peçam feedback para os seus funcionários. Muitas vezes a gente percebe que uma pessoa está saindo da empresa não é porque ela está insatisfeita com a remuneração, ela está insatisfeita com a empresa. Porque dinheiro é importante, mas não é a coisa mais importante, principalmente para algumas pessoas. Para alguns, se você perguntar, vai dizer, não, para mim o mais importante é a remuneração. A vida vai tratar de mostrar que não é? Mas a pessoa tem o direito de achar isso importante. Outras, já agora, dizem, para mim o mais importante não é o dinheiro, ele também é, mas a autorrealização para mim é importante. Eu não estou me realizando no lugar onde eu estou, eu não estou encontrando espaço, eu não consigo colocar em prática as minhas ideias.
se eu não tenho oportunidade na empresa em que eu trabalho, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, eu preciso deixar bem claro para o meu gestor quais são as oportunidades que eu quero. Muitos funcionários acabam se frustrando porque acreditam que o chefe deveria saber, né? E o chefe não tem uma bola de cristal. Então é fundamental, em primeiro lugar, que esse funcionário chegue para o chefe e diga: chefe, as minhas ambições dentro da empresa são as seguintes. Se essas ambições não forem correspondidas, mas o chefe já as conhece, aí sim é fundamental que o funcionário comece a olhar dentro da própria empresa, em primeiro lugar. Eu tenho condições de fazer algumas migrações dentro da minha empresa e, caso isso também não aconteça, aí sim eu vou olhar para o mercado. Como? Preparando muito bem um currículo, disparando para empresas que têm a ver com a minha ambição, utilizando os meus amigos, em primeiro lugar, deixando claro para esses meus amigos que eu estou aberto a novas oportunidades e, de fato, entendendo que esses processos de migração, eles não são incríveis logo na primeira mudança. Às vezes você dá um passo, ganhando até menos, fazendo um serviço, muitas vezes uma execução que você não gostaria, mas para depois dar um segundo passo para encontrar aquilo que você deseja. O grande problema é que o brasileiro muitas vezes é tão ambicioso que ele acha que ele já tem que começar com o emprego dos sonhos dele. E para alcançar o emprego dos sonhos, demora um tempinho. Ou começar ganhando, né? Tem muita gente que, montando até a própria empresa, teve que suportar gastos pesados até que ela começasse a dar algum lucro, não é verdade? Olha, gente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista deliciosa com o nosso querido Alberto Reutemann, que trouxe também para nós esse livro aqui, interessantíssimo, com uma capa divertida, como o conteúdo também é, porque o autor também é, né? Divertido não é você ficar contando piada, divertido é você tornar o assunto interessante, gostoso de se ouvir. E se você concorda comigo que a nossa entrevista aqui foi uma delícia, ponho aqui à sua disposição o livro Você é o que você entrega, 60 dicas práticas para se destacar no mundo corporativo, de Alberto Reutemann. Deixa eu ver, tem aqui a editora, Alberto? Está pela AC Editorial. Pela AC Editorial. Entrou na internet, você já encontra, fica fácil você adquirir o seu. Alberto, seja Muito obrigado, sempre muito bem-vindo, viu? Foi um prazer estar contigo, todos os nossos amigos que estamos assistindo, é um prazer, sucesso e que alcancemos aí a felicidade corporativa, sempre jogando na bola e nunca na canela dos outros. É isso aí. Olha, gente, nós estamos encerrando esse bloco do nosso programa Papo Aberto, mas você continue conosco, nós voltamos já já. Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E o meu convidado desse bloco vem para conversarmos sobre um assunto futurista, pós-humano. Esse é o tema do nosso bate-papo com o professor titular do Departamento de Ciência da Religião da PUC daqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor doutor Eduardo Cruz. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer, muito Márcio, bom, tema convite. Interessante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos entrar no coração desse tema já, deixando o senhor nos explicar o que é pós-humanismo. Pós-humanismo é um termo muito amplo que tem dois significados. O primeiro deles está mais ligado aos estudiosos pós-modernos. Então, como seria uma cultura pós-humana, inclusive cibórgica, ou seja, que tem ciborgues convivendo com humanos, ou então um misto de ciborgues e humanos. Agora, essa corrente é menos importante, apesar de ser comum nas universidades. A mais importante é, sem dúvida, o chamado transhumanismo. Transhumanismo é um conjunto de propostas para chegar a um tipo de ser que, de acordo com eles, seria um produto além daquele que nos trouxe até aqui, ou seja, esse ser biológico, finito, que sofre, que morre. Então eles imaginam um ser que poderia superar todas essas limitações e assim só desfrutar o que a vida oferece de melhor. E eles propõem isso através das ciências, conjunção de várias ciências que já existem. Isso como uma criação ou isso como uma transformação de um ser humano concreto? Uma transformação até certo ponto. Depois seria a criação de algo novo. Porque uma das propostas que se colocam ainda conserva o nosso ser biológico. Porém, o ser biológico, aí no caso, é incrementado, aperfeiçoado
pelo uso de próteses eletrônicas, novas tecnologias, que algumas já existem, mas não são usadas assim em larga escala. Então a proposta é incrementar o ser que somos. Mas isso seria uma fase inicial, vamos dizer, intermediária. O que eles propõem a longo prazo é o ser imortal, sem sofrimento. Isso só seria possível não com uma base biológica, mas uma base puramente digital. Então nós viveríamos aí nesse aparelhozinho e poderíamos conversar conectados, sem precisar de muito esforço. Essa é uma proposta. Outra proposta fala de robôs. Então todo o nosso ser incorporado em robôs. Isso, até que ponto isso leva à supressão da existência humana? Porque a partir do momento em que migra para um aparelho os meus dados de memória, conhecimento, isso também deixa de ser eu, não deixa? É o que os críticos falam, né? Então se pode dizer que essa proposta transhumanista é dualista, na medida em que corpo é algo que só atrapalha a nossa humanidade. Então haveria um espírito, uma alma, um intelecto, uma razão, que seria o mais importante. A outra crítica é com relação à identidade. Se aquele ser que vem depois seria uma continuidade conosco, ou haveria uma ruptura, seria uma outra coisa que a gente seria, sei lá, algo do passado, como o homem de Neandertal, por exemplo, né, que passou, está lá. Então há muita controvérsia entre os especialistas sobre essas questões do dualismo e da questão da identidade humana. O pessoal tem expectativa de fazer um download, por exemplo, de consciência? Isso. Na verdade, eles usam outra palavra, upload. Upload. Então eles dizem que já há tecnologia, mas não aplicável agora, mas num certo futuro, que você poderia ler os dados da nossa consciência e fazer o upload desses dados. Já existem aparelhos rudimentares, como aqueles que permitem que você use o pensamento para acionar na tela de um computador um comando. Isso já existe. Mas é usado para fins terapêuticos. Uma pessoa tetraplégica pode, agora, usando o seu pensamento, escrever coisas na tela. O que eles propõem não é terapêutico, é aperfeiçoamento. Esse aparelho que é usado através de ondas eletromagnéticas? Como é? Por exemplo. Mas você pode já conectar neurônios que disparam descargas elétricas com chips. Então, fazer um contínuo cérebro-aparelhagem. Então, até onde isso vai, não sabemos. É claro que os críticos dizem que o ser humano não é só consciência, neocórtex, racionalidade. O ser humano tem algo muito mais profundo nele que a gente não pode, por mais que a ciência avance, não pode penetrar. E, inclusive a autoconsciência. E para o cristão, a questão do espírito que responde a Deus, né? Esse caráter responsorial. Então, se há um ser que se faz Deus a si próprio, esse caráter responsorial desaparece. É verdade. Agora, é assustador, é um bocado assustador ouvir isso, porque você vai vendo a ficção como uma antecipação da realidade. Porque há um tempo atrás, isso parecia só ficção. Não é? Hoje, o senhor já traz aqui para a gente dados concretos de situações que nós entendíamos como impossível há um tempo atrás, como realidades de fato, ainda rudimentares, mas de fato. Mas como é que o senhor vê essa relação entre transhumanismo e ficção científica? Os próprios escritos dos mais radicais, que tem várias gradações, do simples aperfeiçoamento biológico até os radicais, que propõem que sejamos só digitais, só pura consciência. E no caso dos mais radicais, os escritos são como ficção científica. O leitor
A diferença seria que eles afirmam com muita convicção que daqui, por exemplo, a 40 anos, você terá a possibilidade de que a inteligência dos computadores supere a nossa, que pode ser colocado em robôs ou fica totalmente digital, virtual. Então, como parte da ficção científica, de um modo ou de outro, tornou-se realidade, e eles acreditam que essas propostas tornar-se-ão realidade. Uhum. O que é singularitarianismo? Então, é uma variante que diz o seguinte: as tecnologias que eles colocam em relevo já existem hoje. Uhum. Então, ciências cognitivas, neurologia, robótica, computação e algumas outras que eles colocam, né? Ou genética, biogenética, engenharia genética principalmente. São todas ciências que já têm os seus avanços, ciências bem estabelecidas. O que eles dizem é o seguinte, que essas ciências vão convergir em torno de um projeto único. E quando esse projeto único estiver sendo efetuado, os computadores ultrapassarão a nossa inteligência. Que, de fato, a capacidade computacional tem crescido muito nas últimas décadas. E esses pequenos aparelhos são capazes de fazer coisas do arco da velha. Então, eles dizem, olha, você junta essa tecnologia computacional com outras tecnologias que trabalham o humano, como as neurociências, você terá uma única ciência e um único ser após isso. Então, o ser humano se tornará obsoleto. Então, esse ponto da história da convergência, eles chamam de singularidade, que eles propõem para breve, 2050, por aí. Não seria muito... Ou seja, alguns de vocês ainda estarão vivos, né? Como é que isso é visto à luz do humanismo clássico, professor? Então, eles propõem serem uma continuidade do humanismo clássico. Porque o humanismo clássico, claro, tem variantes, mas, de modo geral, não se refere só ao passado, a ideais greco-romanos. Ele também coloca muita confiança na ciência e na tecnologia. E também na autonomia do indivíduo. O humanismo clássico diz que o ser humano é capaz de tomar decisões, de se afirmar por conta própria, sem depender tanto de um auxílio externo, uma divindade, e que ele pode ter um progresso para si próprio, para as instituições. Então, o humanismo afirma, por exemplo, o progresso da medicina, o progresso da higiene, o progresso de tantas outras coisas que a gente considera como benéficas. Então, se consideramos como benéficos, por exemplo, que a gente viva não 50 anos, mas 90 anos, a expectativa de vida aumente, então por que não pensar 200 anos? Por que não pensar 500 anos? E assim vai, né? Uma extrapolação das tendências já existentes. E comparando com a bioética na proposta que traz hoje? Tem uma variante, então, no que diz respeito principalmente à questão do organismo humano. Então, uma variante do transhumanismo cruza com as questões bioéticas. Tanto assim que um especialista em bioética brasileiro, o padre Léo Pessini, já escreveu a respeito do transhumanismo. Né? É uma das poucas coisas em português que, no ramo da bioética, que diz assim, que a bioética se pergunta até que ponto é permissível se fazer uma intervenção para fins terapêuticos. Ou seja, engenharia genética, né? Um casal tem um problema dos genes que pode ser passado para gerações futuras. Então, até que ponto é possível fazer a fertilização in vitro, retirar um gene específico, manipular tudo aquilo e ter um bebê fabricado, vamos dizer assim. Então eles dizem, olha, se a terapêutica é mais ou menos admissível, dependendo do contexto, por que não o aperfeiçoamento? Por que não, em vez de um bebê sem um gene defeituoso,
não ter um bebê com olhos azuis, um bebê que ouve mais, um bebê que é mais inteligente que a média, um bebê que seria assim o que os pais desejariam. Então, faço uma pausa para dizer que isso está muito ligado à sociedade de consumo, né? Então, se há um desejo da sociedade por um perfil de bebê, quero esse bebê. Então, por que não a indústria, a pesquisa, fornecer a possibilidade de atender aos desejos desse casal? Não um bebê só perfeito, de acordo com os parâmetros atuais, mas um bebê aperfeiçoado. Então, você vê como cruza muito com a bioética. Com certeza. Eu assisti há bastante tempo atrás, e ainda tenho esse filme, um filme chamado Gattaca, A Experiência. E ali eles fazem justamente o paralelo entre dois irmãos, dos mesmos pais. Um projetado, como o senhor falou, melhorado, não é? E o outro, os pais escolheram tê-lo naturalmente. E aí eles vão mostrando justamente esse preconceito que se criava na sociedade a partir da realidade de um humano de segunda qualidade, que era destinado aos serviços menos importantes, não é? E você tinha ali um jovem com um potencial imenso, porém com limitações físicas, e toda aquela luta para transpor essas limitações, dando uma ênfase que o ser humano não é simplesmente um conjunto de qualidades aperfeiçoadas, existe algo que o leva a transcender. Era essa a mensagem do filme. Certo. Como é que o senhor avalia essa crítica trazida pelo filme? O senhor acha que ela se justifica? Sim. Aliás, não só Gattaca, mas há vários outros filmes, e a gente pode lembrar até de um antigo, Blade Runner, muitos filmes mais antigos e recentes que tratam de propostas pós-humanas. E a maioria deles, eu não lembro um recente, eu acho que ele não é tão negativo assim. Também o ser aperfeiçoado, que é por um momento transferido, quer dizer, é alguém que eu acho que vai morrer e é convertido. Bem, mas a maioria deles apresentam assim, uma crítica ao orgulho humano. É o primeiro pecado capital, né? Então, o orgulho humano de se transcender a si próprio cobra um preço. E o humano, esse mesmo ser humano limitado, acaba vencendo todas essas propostas tecnológicas avançadas. Então, para quem quer saber, pelo menos o lado negativo, e conhecer um pouco da tecnologia, esses filmes são ótimos. Então, não é uma coisa que está distante do público brasileiro, apenas que o pacote todo não fica claro. Então, vê um filme, interessante, mas não se conecta com coisas mais concretas. Agora, nessa discussão transhumanista, contempla-se espaço para as futuras gerações naturais? Pois é, essa é uma coisa que eu estou trabalhando, aliás. É a questão da natalidade. Então, em primeiro lugar, eles veem como um avanço, sendo de uma sociedade de consumo liberal, eles veem como um avanço a diminuição da natalidade. Não só isso, mas a escolha. Quer dizer que o casal, principalmente a mulher, tem o direito de escolher quando, como e onde ter um filho. E se tiver um filho, é um filho assim que, preferencialmente não muitos, né? Uma criança, 2 crianças, bem para caber de acordo com um plano pré-concebido pelo casal. Então, há a preocupação da superpopulação. Então se pergunta, até que ponto é relevante você ter mais filhos? Alguém pode dizer, e é muito pertinente, mas se não tiver novas crianças no mundo, não vai ter jovens trabalhadores e não vai ter quem sustente as pessoas idosas, que é um problema muito sério, inclusive no Brasil. A resposta deles é simples, as pessoas idosas não serão mais pessoas doentes, serão tão vigorosas quanto o jovem, então pode continuar trabalhando ad infinitum. Daí vem outra pergunta, mas não haverá espaço para os jovens no mercado de trabalho, porque os atuais ficarão trabalhando com tanta experiência acumulada, né? Que é uma faca de 2 gumes. Mas
Então eles dizem, então para que jovens? Para que novas crianças, se esses seres atuais, seres aperfeiçoados, serão criativos, serão eternamente jovens, vigorosos, inteligentes, aptos às tarefas que um jovem assume. Uhum. Então, a maioria dos críticos considera isso uma utopia ao inverso, né? Um cenário pavoroso, sem jovens, sem crianças. Qual o significado da vida humana sem crianças? Mas ainda que nem todos se preocupem com isso, é uma consequência natural dessas propostas. Agora, quando se fala em viver dentro de um robô, viver de forma digital, não é? Isso é uma libertação ou isso é uma condenação, né? Porque a gente vê que é um questionamento muito antigo, desde a época grega, não é? Os gregos lá na sua mitologia, muitas vezes tinham esse parecer, que os deuses invejavam os humanos justamente por causa da sua mortalidade. Não saber quanto tempo vai viver torna a vida intensa, não é? E de repente você está fadado a viver dentro de um mecanismo indeterminadamente. Isso soa como um cárcere muitas vezes, como uma prisão, não é? Viver num robô ou viver de forma digital, pode assumir esse aspecto que eu estou dizendo? Olha, a literatura, os filmes, etc., já alertaram sobre viver indefinidamente. A gente sabe que nas viagens de Gulliver, por exemplo, já descreve um povo que tem lá uma parcela da população que vive muito. E quão infelizes eram essas pessoas. Então, dadas as circunstâncias atuais, viver muito não é uma boa. Uhum. Mas, e aí eles são sempre futuristas, né? É o caso da ficção científica. Mas eles dizem que como a inteligência humana vai crescer, então haverá inteligência suficiente para encher de significado a vida das pessoas. E aí, se alguém, isso ainda dentro da perspectiva deles, se alguém se incomodar muito com a própria existência, pode simplesmente desligar, né? Desaparecer assim, sem grandes traumas. Então, há muitos críticos em relação a essa ideia, primeiro porque nem tudo que se propõe para acontecer efetivamente se realiza. A gente lembra, por exemplo, propostas de vida digital, como os avatares, Second City e alguns outros ambientes virtuais, que até caíram de moda. Então, a vida digital já existe. Agora, essas propostas de viver digitalmente não estão se acelerando. Então, a própria humanidade hoje se percebe que está exagerando, né? Uhum. Muita vida digital aliena e pega só um aspecto da existência. Então, eu não acredito que tenham pessoas que queiram passar por esse processo. Pois é. Agora, já chegando aqui ao nosso finalzinho, eu queria que o senhor fizesse para a gente esse paralelo com a fé cristã, né? Porque tudo isso soa muito como uma autorredenção, uma autossalvação, né? O ser humano, ele se isenta do sofrimento, ele se dá uma vida eterna, não é? Então, praticamente se torna dispensável a existência de Deus e a nossa fé católica, a nossa fé cristã no Brasil fica sem sentido diante dessa proposta. Onde é que entraria, por exemplo, o aspecto salvífico de Cristo, né, na vida de um componente como esse, não é? De um ser que migrou para esse espaço digital? E queria que o senhor falasse também sobre o impacto desse movimento na nossa sociedade brasileira de uma maneira específica. Em primeiro lugar, a questão da fé cristã, vou responder rapidamente. Tem até alguns teólogos que tentam administrar, conciliar a fé cristã com essas propostas transhumanistas. Uma segunda consideração é que as propostas modernas de progresso, de tolerância, liberdade, etc., não são uma ruptura com o passado cristão, mas são uma continuidade. E essas propostas transhumanistas continuam
com o mesmo aspecto, por exemplo, a escatologia, como será, né, o futuro a longo prazo, a noção de autodivinização, a noção de pecado e superação do pecado. Então, você tem uma linha de continuidade com o cristianismo, mas aos poucos essa linha de continuidade vai sendo distorcida. Então, o aspecto criatural perde muito em relação ao aspecto de sermos criaturas, sendo criaturas, portanto, finitas, e uma vida finita e possibilidades finitas. Então, a gente viver pela graça significa, na nossa finitude, no nosso sofrimento, perceber a presença divina. Então, nesse aspecto, há um afastamento muito grande em relação ao cristianismo e também outras religiões. Então, de um lado você tem essa continuidade, quer dizer, e de outro lado você tem essa ruptura. Com relação ao Brasil, precisamos lembrar que essas influências científico-tecnológicas chegam para cá muito rapidamente. Então, quem financia, por exemplo, pesquisas nessa linha, são grandes corporações como Microsoft, Google, etc. E que tem muito dinheiro e tem muito antenados com tecnologias novas. Então, isso atrai também tecnólogos brasileiros. Então, há brasileiros que aderem a essas perspectivas transhumanistas. Só que não aparece muito nos jornais. Os americanos, sim, veem para o Brasil, dão palestras pelas quais eles são muito bem pagos. Ocasionalmente eles vêm e atraem grandes investidores, atraem gente que quer participar da fronteira da ciência e da tecnologia. Então, há um impacto, sim. Não sabemos quanto. Os estudos em português aqui no Brasil não são muitos. Porém, para esclarecimento da população, é importante que aos poucos todos percebam melhor as potencialidades e limites. Quer dizer, o quanto de aperfeiçoamento é admissível. Sabemos que não podemos descartar as tecnologias de reparo do organismo humano. Sem dúvida. A medicina na sua fronteira, mas aí entra a bioética, né? Até que ponto é admissível esse caminho ou aquele. Sem desconfigurar o ser humano em si, Sem que né? desconfigurar o ser humano. Olha, nós chegamos aqui ao final do nosso programa. Eu não poderia deixar de apontar aqui para você o livro Religião e Ciência, do professor Eduardo da Cruz. O temas do ensino religioso, então, à luz do universo religioso, né, para o nosso público importantíssimo. Você que é cristão, de uma maneira especial é católico, ficou inquieto com o tema, não é? E é muito bom, eu até explicar para o professor que é importante que, ainda que a gente não esgote um assunto aqui nesta mesa, que ele seja trazido à tona para que a gente possa conversar sobre ele, pensar a respeito, não é? Então, você que ficou assim um pouco angustiado, ótimo, não é? Temos aqui para você Religião e Ciência, também abordando aí esse assunto. Pressupostos da editora Paulinas e tem parceria com uma outra editora? Com a própria PUC. Com a própria PUC. Então, PUC e Paulinas, tá certo? Professor, eu gostaria que o senhor deixasse seus contatos para quem quiser aprofundar tema, tirar alguma dúvida. O senhor também aceita convite para palestras? Aceito. Quer dizer, as minhas atribuições na universidade são muitas, então eu não posso aceitar, não sou um palestrante profissional. Mas ocasionalmente, sim, seria um prazer muito grande tocar nesses assuntos, porque diz respeito à minha pesquisa. Então, o contato é com o programa de Ciência da Religião da PUC de São Paulo. Então, o site da PUC de São Paulo, www.pucsp.br, e aí pós-graduação, mestrado, doutorado e Ciência da Religião. Tá certo. Olha, mais uma vez eu agradeço, professor. Muito obrigado,
por ter aceitado o nosso convite. Seja Foi um sempre prazer. muito bem-vindo. Nós estamos encerrando o nosso Papo Aberto de hoje, mas você, por favor, continue em sintonia com a sua TV Canção Nova e conosco pelo Facebook, facebook.com/Papo Aberto CN. Um ótimo final de semana para você e até o nosso próximo programa.